Bem-vindos ao 7º episódio de Verdade Tem Boca. Hoje aqui com André Barata, empreendedor do mundo do entretenimento, um homem que tinha tudo para ficar no CLT, trabalhando como engenheiro, formado, realizando um sonho, bem-sucedido, inventou moda de vir pro lado de cá. Por isso que a gente te convidou, a gente quer ouvir da tua história, de como é que foi essa loucura de migrar. Loucura dentro do entendimento da maioria, né? Sim. De migrar do CLT, bem empregado, 3º grau, enfim, realizando sonho, algo que era, pelo que você já nos colocou aqui há um pouco tempo atrás, algo que era vocacional, você tinha gosto de fazer aquilo. Aí você cai no mundo do entretenimento, vai Sim. empreender nisso. Como é Sim. que foi isso, André? Como é que virou essa chave, né? Fala comigo, Barata, me conta isso. Primeiramente, eu queria agradecer o convite de vocês. É uma honra nossa. Tá diante de um dinossauro aqui do empreendedorismo. É Tá falando da minha barba branca. Ah, não. É isso, mas ele não sabe que é pintada. É uma honra, um prazer ter espaço para falar sobre um tema tão mal compreendido, né? Sobre networking, entretenimento. A gente estava conversando aqui em off e os conceitos não são muito bem definidos, cada um entende de um jeito e segue cada um a interpretação. Então você abrir espaço para poder falar sobre assuntos que possam trazer mais clareza para o público que está ouvindo é importantíssimo, né? A missão de um canal é esse, né? É educar. E eu espero que com a minha experiência, com a minha insanidade, com a minha loucura, eu possa contribuir para quem está ouvindo a gente, para vocês, aprender ouvindo aqui a lenda. E vamos falar sobre... Me conta como você começa essa história toda. Como eu começo essa história toda, né? Eu sou, por formação, arquiteto, né? Não engenheiro, porque o sonho do meu pai era que eu fosse engenheiro, mas eu sempre fui ligado às artes. Eu fiz Belas Artes ali enquanto criança, ainda no Jardim Botânico. Depois me formei em música pelo Vila Lobos. Então eu sempre tive tendência à parte mais artística da coisa, não tão estrutural quanto a engenharia, e tendi a ir para arquitetura. Sempre gostei muito do desenho, da criação, sempre gostei muito desde criança de escrever redações e de falar, como a Dada fala. Gosto muito de conversar. E, naturalmente, eu escolhi a minha carreira, a minha vocação. Na verdade, eu fiz astronomia como opção número 1. Eu já tinha falado de 2 cadeiras, tá entrando na 3ª agora. E fui para arquitetura, uma pressão mais familiar, porque você não vai ser astronauta brasileiro e tal, esquece isso. Falei, então tá bom, vou cair mais na realidade e vou para arquitetura. E aí escolhi a arquitetura, caí num campus que estava recém-formado e ninguém se conhecia ainda, muitas turmas, muitos cursos, turismo, moda, essencialmente um curso com mulheres, né? A arquitetura tem muitas mulheres, moda, turismo. A maioria é mulher, né? A maioria é mulher. E eu falei, cara, aqui é uma boa oportunidade de eu juntar as pessoas, organizar um grêmio estudantil, tá tudo iniciando. E desde criança eu já tive essa veia empreendedora no segmento do entretenimento, de promover as coisas. Porque na verdade foi uma veia de networking que você já estava manifestando. Como toda criança, né? A maioria das crianças, eu gostava muito de brincar. Todo mundo gosta muito de brincar quando é criança. Já um grupo menor de crianças gostam de organizar as brincadeiras. Eu fazia parte desse grupo. Fazia o time do quem organizava. Vamos brincar de... sei lá, polícia e ladrão. Aí eu começava ali a organizar. Você vai pra lá, você vem pra cá. E eu comecei, dentro dessa veia, organizar as organizações. Por exemplo, não era mais só a brincadeira. Eu começava a promover campeonatos das brincadeiras. Então, eu lembro que quando eu era criança, era a época ali do Mega Drive, Master System, Super Nintendo, e eu começava a levar as pessoas para minha casa para organizar campeonatos de videogame. Minha mãe ficava louca, mas eu dividia lá, tal, não sei o que, fazia uma lista, comprava troféu, comprava medalha e começava a fazer uma premiação.
Gostava muito de jogar futebol, então eu organizava campeonatinhos de futebol dentro do meu condomínio. Eu lembro que em 94, 93, eu morava num condomínio que tinha mais de 200 apartamentos, eram 2 blocos enormes. Eu organizei uma festividade para a Copa do Mundo. Eu ia de apartamento em apartamento arrecadando dinheiro pra gente comprar bandeirinha, tinta, eu gostava de pintar. Eu pintei todas as paredes do meu condomínio, que ficava no playground. Pintei todas as paredes com o símbolo da Copa, igual essas ruas que tem na Tijuca, com o alzirão. Sim. Eu fiz um alzirão dentro do meu condomínio. Conversei com a síndica, que era mãe de um amigo meu, ela autorizou. Eu ia lá de porta em porta, arrecadando dinheiro, ia na rua, comprava tudo, e eu mesmo juntava uma galera ali e ia. Então, assim, eu tive essas... Gostava muito de brincar, gostava muito de chamar meus amigos para brincar, e comecei a querer organizar essas brincadeiras como forma de competição. E você tinha quantos anos? Em 93, 94, eu devia ter para 9, 10 anos de idade. Olha só, para você ver, isso aí é o que eu 8 chamo. para 9. A gente chama aqui de aquilo que eu faço esforço para fazer é trabalho. Sim. Aquilo que eu faço e os outros me perguntam como você faz isso, e você responde isso o quê? Porque você nem percebeu, é talento. É quando flui a coisa. E é muito difícil a gente chegar às vezes na idade adulta, e não é muito difícil a gente se esquecer dos nossos talentos. Na tua infância já estava se manifestando os seus talentos. Você foi para o lado das artes, que eu entendi era o mais palpável dentro do teu universo. Dentro da ebulição de coisas que você estava vivendo, você falou, cara, acho que eu vou fazer arte, porque lá eu não estou totalmente preso. Sim. Eu posso criar ali dentro. Eu não estou matematicamente limitado como a engenharia te deixaria. Apesar de ser uma coisa inconsciente, hoje eu tenho a consciência sobre isso, mas é exatamente o que você está falando. Mas você consegue entender que isso é talento? Hoje. A gente tem uma fala que a gente fala que talento é tudo aquilo que os outros perguntam. Como você faz isso, Barata? E você fala, isso o quê? Que você não percebeu. Já está intrínseco. Isso aí é natural. Parece fácil, né? Parece fácil porque é seu talento. É igual assistir o Djokovic jogando natural, tênis. Né? Exatamente. Parece fácil. Pega uma raquete. Fácil. Exatamente. É isso aí. Então, esse é o teu talento. Sim. E a mensagem que a gente deixa é de como é fácil a gente se esquecer dos nossos talentos da infância, Sim. que poderiam estar nos mostrando que direção deveríamos ter ido. Tem um filme do Adam Sandler que ele fala sobre isso. Não lembro o nome do filme agora, mas no final do filme ele fica rico, né? Ele ganha uma herança e ele fica bilionário e os empresários começam a se aproximar dele para tentar orientar ele ao que fazer com aquele dinheiro, né? Eu vi esse filme. Esse filme é sensacional. E no final ele tá fazendo uma palestra, né? Agradecendo ali, e ele fala: por que não retomar aqueles sonhos, né? E pergunta para os grandes empresários: o que você queria ser quando era criança? Aí ele fala: eu queria ser motorista de caminhão de bombeiro. Eu gosto de dizer que a origem do que motiva a gente é imaculada. A gente se distrai pelo meio do caminho. É o norte, que a gente fala tanto aqui, né? É o norte dos nossos sonhos. A concepção daquilo que você projeta para sua vida, ela sempre nasce de forma imaculada, sem as camadas que a gente vai adicionando durante a jornada. O problema é que a gente se distrai, entra no mundo. Eu não acho que o capitalismo é o problema, mas a gente é sugado pelos conceitos interpretados de forma errada pelo ser humano, que capitalismo é um problema. Então a gente vai sendo sugado por esse mecanismo de ser o melhor, ser o número 1, não temos tempo a perder. O mundo é feito para aqueles que se destacam. Sim. Então a gente passa a ser consumido por esse tipo de conceito e a gente se distrai daquela origem imaculada que levou a gente... Que era o sonho original. Que era o sonho, né? Quando eu falei da astronomia e foi... É engraçado ouvir sobre astronomia, mas o meu sonho desde criança era ir para a Lua. Só que quando eu pego aquele folhetinho da UFRJ e vou fazer meu teste vocacional, eu falei, pai, quero ser isso. Meu pai, na melhor das intenções, é óbvio, ele fala, cara, você tá maluco? Isso não dá dinheiro, não tem astronauta no Brasil que vai pra Lua. Só tem um, mas a chance... E isso ele te falou há 20, 30 anos atrás. Ele tinha razão, porque até agora ninguém fez foguete nenhum. Tu ia ter que ir pra NASA. Talvez eu pudesse ser o primeiro. Você poderia ser o primeiro brasileiro, mas ele limitou um sonho seu, falando limitou assim. Um sonho meu. Então a gente vive uma matriz que é expectativa versus realidade.
Só que o que é a realidade e o que é a expectativa? Quem é que cria? Gente. Você nem se experimentou. Você só absorveu aquilo pela estatística, né? Aí também você fica... Cara, como é que eu vou fazer diferente se a estatística prova que é igual... Até que alguém vai lá e faz, Até né? que alguém vai lá e faz. É aquela... O impossível é só questão de Até que opinião. o primeiro acontece. Né? O que é milagre? O que é impossível? É Sim. só questão de opinião. A ciência... Na ciência era impossível se construir um celular em 1500. Não existia nenhum termo. Eu até tava falando essa frase lá em casa Não, essa acho que você semana. pode dar outro nome para milagre, se você não quiser chamar de milagre. Mas dizer que você nunca viu nada impossível de acontecer Sim. é mentira para qualquer ateu afirmar isso. Sim. Então, o impossível não existe. Não existe. O impossível não Não existe. existe. Até que alguém vai lá e faz. Não existe. E você falou nada uma é incurável, nada é incurável, nada é irreversível. O Você impossível não existe. Você falou uma coisa importantíssima, que é sobre trabalho e carreira, a fluidez daquilo que você faz pelo seu talento natural. O que acontece é que a gente só percebe isso durante a jornada quando chega uma determinada idade, que a gente atinge uma maturidade Sim. e começa a refletir sobre essas coisas, né? Quando você é mais novo, você faz as coisas no flow. Eu quero me divertir, eu quero brincar, eu gosto de fazer isso. Só que isso não é visto como algo que vai te rentabilizar no futuro. Eu acho que o grande... Que você não para perceber o que está fazendo. Exatamente. O talento flui tão naturalmente que você nem percebe ele. Eu acho que o meu grande diferencial... Precisa de alguém te denunciar, apontar o dedo para você e falar como você faz isso. Para você responder isso o quê? E se perguntar, olha só como eu estou chamando a atenção, como flui por mim situações que para o outro é anormal. Sim. Isso é o teu anormal. Sim. Você é anormal nisso, isso é talento, né? Exatamente. Mas eu acho que o meu grande diferencial foi que, como eu tinha escolhido vocacionalmente uma carreira através das estatísticas, eu tentei chegar mais perto daquilo que eu gostava, que era arte. Então eu fui para arquitetura. Pô, arquitetura tem desenho, eu tenho uma tia que é engenheira, então eu participava de alguns projetos, planta baixa, eu gostava de desenhar, eu achava aquilo incrível. Falei, bom, já que não dá para ser astronauta, eu vou ser arquiteto. E eu sempre gostei de me divertir, sempre gostei de promover essas brincadeiras, essa diversão. Tinha a veia empreendedora, organizacional, Já tinha da infância? Já tinha da infância. E eu fui levando isso como um hobby, então eu não tinha o peso, eu não tinha expectativa de carreira em cima do entretenimento. Isso acontecia de forma natural, era um prazer, era o meu escape, era o meu lazer, não era uma carreira. Então, onde está o meu diferencial? Eu tinha a forma de monetização que vinha da arquitetura, seguir carreira, pegar meu diploma, preciso fazer um estágio, eu vou arrumar um emprego e vou seguir carreira nisso para me aposentar lá bonitinho quando eu fizer os 65 anos ou completar meus 35, 40 anos de carreira. Não sei mais quantos anos é para se aposentar hoje em dia. Mas eu tinha essa mentalidade desse mundo que a gente constrói através da mídia, dos nossos pais, da escola e tudo certo. E organicamente eu desenvolvi aquilo que eu amava, que era me divertir. Eu não fazia nada para ganhar dinheiro no entretenimento. Era única e exclusivamente para me divertir. Eu não organizava, eu não promovia, porque eu tinha uma estratégia futura de fazer aquilo monetizar a longo prazo. Não. Aquilo ali era o meu lazer. Assim como você tem um lazer de ir pra praia, Sim. eu tinha o lazer de me divertir e o meu prazer estava em promover a diversão. Entendo. Tem gente que gosta de fazer o churrasco. Eu não consigo Exatamente entender isso. isso. Exatamente Eu quero isso. comer o churrasco. Tem O meu gente que prazer gosta de estava ali. fazer o churrasco. Ele vai no churrasco, ele leva a carne, ele passa no açougue, ele faz as compras. O cara curte, ele fica o tempo inteiro na churrasqueira, todo mundo na piscina, ele tá ali. Mas é o dom dele, ele quer servir daquela maneira. Exatamente. Mas aí, em que momento que isso torna-se tão grande, o que era, em paralelo, uma diversão, Sim. um entretenimento até mesmo para você, quando que isso grita, você tem que fazer uma escolha? Sim. Eu lembro mais ou menos, na época, eu acho que era 2011, 2012, eu já tinha feito eventos, assim, para 1.000, 2.000 pessoas lá em Jacarepaguá, no bairro que eu morava. E quando eu entrei para a faculdade, comecei a organizar grêmio estudantil, a dar o trote nos calouros, organizar as chopadas.
Quando eu começo a sair pela Barra, eu tive um término de namoro, então fiquei ali solitário, querendo me divertir. Foi buscar no Fui entretenimento. buscar no entretenimento a cura para essa solidão. Sim. E aí começo a frequentar a Boate 021 na Barra, que na época nem era uma boate, era uma pizzaria, era a pizzaria do Raul, que tinha virado 021. Ia começar um pagode, eu detestava pagode. E um dos organizadores do evento, eu conhecia, me convidou para esse pagode. Aí eu falei, cara, tô solteiro, não tô nem aí, vai pagode, vai qualquer coisa, é a oportunidade que eu tenho de me divertir, então é pagode que eu vou. E aí as pessoas que organizavam esse pagode, que depois viraram meus sócios, né, começaram a perceber que eu era uma pessoa que não saía sozinho. Eu ia para os eventos e arrastava uma galera comigo, né? Porque na faculdade, cara, eu chegava na faculdade, eu falava com o tio do ônibus, falava com a tia da faxina, cumprimentava de porta em porta todos os alunos do curso de turismo, arquitetura, informática, falava com o filho do reitor, tomava cafezinho com o coordenador do curso. Era uma coisa de louco. Então imagina quando eu saía. Meu primeiro semestre eu levei o reitor da faculdade para o meu aniversário na boate The Bedroom, que ficava ali em São Conrado. Você era um promoter de festa, eu não no primeiro sabia. período, quando eu fiz 18 anos. Sempre tive essa coisa agregadora. Eu nunca estava satisfeito de estar sozinho no lugar. Eu queria sair, levar todo mundo. A minha diversão era se todo mundo estivesse se divertindo. Aí eu tava tranquilo, aí eu tava feliz. Então, quando eu começo a frequentar esse pagode na 021, eu começo a levar os meus amigos da faculdade. Eu falo, galera, tem um pagode lá muito maneiro, vamos. O pessoal desse evento começou a observar e falou assim, te interessa fazer uma lista? A gente te dá um fee por esses convidados que você tá trazendo. Eu falei, cara, eu gasto dinheiro aqui pra me divertir. Os caras estão me oferecendo ganhar dinheiro pra me divertir. Legal, Falei, aparentemente bem legal. Tá bom, vambora. Meu primeiro evento eu gastei tanto que eu paguei R$500, E aí, além do que eu ia ganhar. Além Mas do que eu ia ganhar. curtiu. Curti, era o máximo. Você Chegava imagina a conta que ia dar se você não tivesse um feed de volta. Cara, o evento era domingo, cheguei na faculdade segunda-feira, todo mundo falando comigo, cara, que evento Caraca, maneiro, que não sei o maneiro. que. Eu falei, pô, é isso que eu queria. Todo mundo comentando, que maneiro. Cara, no evento seguinte eu não tava nem ganhando mais, porque eles me convidaram para ser promoter por um dia. Então eles me convidaram para fazer a lista e para mim era o máximo aquilo, né? A oportunidade, o evento era bem conceituado e tal. Só que eu tinha essa vocação agregadora e eu continuei fazendo os eventos da faculdade, as chopadas, a coisa foi crescendo e respondendo a sua pergunta, eu lembro que foi em 2011, 2012, eu estava ali no trabalho, celular mais próximo aqui, e cara, era mensagem e pessoas ligando. E eu percebi que o meu tempo estava sendo muito mais ocupado por questões dos eventos que eu fazia paralelo do que pelas demandas de arquitetura. Do teu trabalho mesmo. E eu comecei a me sentir incomodado, porque eu trabalhava com muitas pessoas que estavam ali querendo, tipo, a renda familiar, né? É um salário para abastecer a família inteira com 4 pessoas. E eu sempre chegando virado do dia seguinte, porque... Eu fiquei muitos anos trabalhando como CLT e, paralelamente, com entretenimento. Os dois segmentos. E entretenimento entende-se que noite. Exatamente. 10, 11 horas da noite até 5, 6 da manhã. Não concorre com o teu trabalho, mas concorre com a cama. Aí você pergunta, que horas que eu durmo? Que hora que você dorme? Então, eu tinha essa vida paralela e era o mais louco que não era uma coisa remunerada inicialmente. Eu ganhava ali um dinheirinho na faculdade... Com os eventos sobrava dinheiro, mas eu tinha uma coisa assim de investir todo o dinheiro que sobrava no próprio evento. Eu não queria que as pessoas estivessem achando que eu estava lucrando com aquilo. Uma questão de princípio que eu tinha o entendimento... Você ainda não tinha entendido que era negócio. Não tinha entendido que era negócio. Ainda era diversão. E eu nem queria transformar aquilo num negócio. Eu queria que as pessoas não desconfiassem de mim. Então eu abria a planilha, deixava até... encostada no mural lá da faculdade, para as pessoas poderem acompanhar que todo aquele dinheiro que estava entrando, então se sobrou mais R$10.000, vai ser mais R$10.000 de cerveja. Entendi. Quando eu tô no escritório em arquitetura e eu percebo que o meu tempo está sendo tomado muito mais pelo entretenimento do que pela arquitetura, e a minha renda se equipara de eventos com arquitetura, eu faço a primeira conta da minha vida.
cara, eu ganho X para trabalhar 8 horas por dia durante 24 dias por semana, né? 24 não, 30, porque eu trabalhava final de semana e feriado também. A minha hora de trabalho em entretenimento é o quíntuplo. E eu ganho 5 vezes mais, calculando a hora, né? Pra conhecer gente, me divertir, namorar. Abrir possibilidades novas. Porque ali Que você no está trabalho exposto é muito a raro. todos os segmentos, todos os empresários, todas as classes sociais. Não tinha uma segregação clara e definida. Claro que existem grupinhos, né? Pessoas que criam afetividade por outras pessoas e se separam por grupos. Mas eu como disse na faculdade, eu falava com todo mundo. No Você evento, transitava eu nas 11 transitava ali. em todas as áreas dos eventos. E eu falei que eu fui músico, então eu tinha uma visão de som, instrumental, palco. Como arquiteto, eu tinha uma visão de iluminação, layout do espaço, né, organização. Eu trouxe toda aquela bagagem CLT de disciplina, horário, aquilo que o CLT te exige, os escritórios te exigem para você ter uma organização para todo mundo que está naquele campo de trabalho se entender, não ficar ponta, porque senão o time não anda, né? Você levou o processo. Quando né? eu trago processo. essa metodologia Metodologia e processo. para dentro de um segmento que era total... Para tu entender, cara, eu recebia no Tartaruga, DJ Tartaruga, que me desculpe, Tartaruga era o líder da empresa na época, que era 5 Entretenimentos. Ele me pagava, ele tirava aquele bolo de dinheiro com elástico, tinha um papelzinho dobrado, rasgado, que ele anotava assim, fulano de tal, tantos reais, barata, R$150. Aí ele tirava assim. Falei, por que não uma planilha? Mas esse dinheiro vem do quê? Quais são os custos para pagar isso? Eu comecei a entender o que era o quê e falei, posso fazer essa planilha para organizar para vocês? Profissionalizar aquele trabalho que era totalmente informal. E ali eu comecei a ver gargalo, comecei a ver coisas que poderiam ser economizadas. Eu comecei a otimizar os resultados que o entretenimento dava. Chamou a atenção deles. Ele falou, pô, esse cara pode ser algo além do que a gente estava imaginando. Pode ser que ele não seja só uma listinha. E ali eu começo a otimizar os resultados, começo a ganhar espaço dentro do entretenimento, começo a profissionalizar a coisa e a coisa começa a ficar mais séria. E aí, em 2012, eu converso com o meu sócio, com o meu chefe, e falo para ele, olha, eu vou tomar uma atitude que é largar o escritório para me dedicar a isso. Vou me demitir. E aí ele fala para mim, boa escolha, é sincero, eu te acho meio pato. E aí eu falei, o que é ser pato? Ah, que coisa cruel, mas vamos lá. Já conhece a história do pato, Conheço, né? A história Nada do pato. bem. Só que ali eu estava sendo multidisciplinar. Eu entendia um pouco sobre tudo. E isso me fez tomar a decisão de focar naquilo que eu achava que essencialmente poderia me dar mais resultado. Foi quando eu percebi que o entretenimento era o meu talento. Ali virou a chave para... Cara... Isso é algo que eu faço naturalmente, que eu nunca pensei em seguir nisso como uma carreira, mas eu acho que se eu me dedicar a isso que eu faço de forma espontânea, isso pode me trazer mais resultados. E já vinha trazendo equiparado o resultado com o teu CLT, né? E se você pensar, então, se eu me dedico, eu dobro isso aqui, pronto, eu já substituo e vivo só disso. Só que se você parar pra pensar nessa linha do tempo, eu demorei 15 anos pra virar essa chave. Do meu primeiro evento até a minha decisão, Sim. Foram 15 anos. Mas se você não tivesse dado o primeiro passo, a venda não tinha caído em nenhum momento. Imagina onde você estaria hoje se não tivesse decidido a primeira vez. Isso é muito importante. Isso é simples, mas é difícil de ser entendido. Porque o primeiro passo, ele é racional. Só que o sucesso do primeiro passo, muitas das vezes, não vou generalizar, é irracional. Eu não dei o primeiro passo racionalmente. Sim. Meu primeiro passo foi dado... Vento. É o vento que te empurra. Foi ao te acaso. Sopra, exatamente. Mas papel nosso é içar a vela, né? Sim, porque é muito fácil dar o primeiro passo quando eu já estou racionalmente preparado.
Sim. financeiramente Entendi o que estabilizado. você quis dizer. Você ali não tinha nada programado para fazer. Você não ficou nem 15 anos se programando ou se preparando para tomar essa decisão. Você nem pensava Nem nela. pensava nela. Por Nem isso que ela pensava aconteceu. nela. Exatamente. Que evento. Eu eliminei a expectativa. Porque ela não existia. Ela era totalmente genuína. O meu único propósito era me divertir. Imagina um oceano e que você tá numa boia. Aquela boia laranjinha. O que é o primeiro passo? É largar essa boia e nadar. Nadar pra onde? Se tu não tá vendo outra boia, se tu não tá vendo uma ilha, se tu não tá vendo um bote de resgate. Não tem plano. Não tem plano. Vai ficar ali, né? É muito fácil falar, larga essa boia e nada pro horizonte, que você vai encontrar uma praia mesmo que você não esteja vendo. Vai nadar, pânico, cara. e morrer na praia. É pânico. É pânico. É pânico. Então, geralmente, o primeiro passo que é dito eu vou soltar essa boia aqui, mas eu tô vendo uma boia ali. Você largar essa boia sem estar com a clareza de um obstáculo que você possa... Obstáculo que eu digo, um objeto que você possa se segurar para te trazer segurança, é muita coragem. É muita coragem. Eu larguei a boia com uma outra boia na frente. Só que essa boia eu criei intuitivamente, não racionalmente. Essa eu acho que é Ela aconteceu, né? Foi acontecendo. que é o Adam Sandler falando. Qual é o seu primeiro sonho? Ser um motorista de caminhão, Qual era a de origem bombeiro? disso tudo? A origem é imaculada. Se você começar a se focar na origem, você vai começar a construir, materializar essa outra boia. Ela tá ali, você só não tá vendo. Você começa a materializar a outra boia. Só que a gente fica tão distraído, tão obstinado pelo resultado. Cara, o que é o pós-pandemia? É uma obstinação pelo resultado. Você pode. Todo mundo pode. Quem disse que todo mundo pode? Quem disse que todo mundo pode? Isso só cria mais ansiedade nas pessoas. Quem disse que todo mundo vai chegar E quem disse que... em qualquer lugar? E se chegar, como que vai manter? Exato. E quem disse que vai ser na primeira tentativa, na segunda tentativa, na terceira ou na 20ª? Aí você tenta a primeira, não dá, você tenta a segunda, não dá, você tenta a terceira, não dá, você desiste. Porque você viu, aprendeu com o amiguinho do empreendedorismo digital lá do curso que você fez, que se você não consegue... Não, peraí, tem... O processo é... Eu falo que você não pode tratar de forma coletiva a subjetividade humana. E carreira também é subjetivo. Você não pode empacotar a regra do sucesso, que funcionou pra mim, vai funcionar pra você, ou vai funcionar pra você. Como é comercial de remédio? Tome Doril. A dor sumiu. Agora com triplação, não sei o que lá. Quando aparece o comercial e o comercial acaba, vem uma tela azul. Ao persistirem os sintomas, um médico deve ser consultado. Nada do que eu tô falando aqui é regra. Nada do que eu tô falando aqui é metodologia. É subjetividade. Funcionou Você pra está mim. dizendo que não tem receita. Não existe receita. Eu vou Nunca compartilhar com você o que funcionou pra mim e que você pode, dentro da sua experiência, se identificar com algo e dentro disso você achar a sua singularidade, a sua subjetividade, que pode te impulsionar para algo que é único, é seu. Todo mundo enxerga um Isso copo. é garantido. Isso é garantido. Isso é garantido. Que todo mundo tem uma chance de vencer, todo mundo tem um caminho. Agora, não necessariamente... Não é a mesma receita para todo mundo Não é e nem receita. tem que ser na mesma área. E é isso que está frustrando a maioria das pessoas, ainda mais nesse pós-pandemia. A gente viveu uma era de reclusão dentro de casa durante pelo menos 2 anos, que a gente ficou absorvendo Conteúdos. o digital como solução milagrosa para um déficit que existe no Brasil. Quase que uma nova igreja. Uma seita. Uma seita para te vender solução ou um estado de espírito renovado. Uma religião. Uma Uma seita. É o único caminho para se fazer negócio e ganhar dinheiro também. Também, como se fosse o único caminho digital. Só que virou um Ctrl-C, Ctrl-V. As pessoas esqueceram da subjetividade. Como eu percebo isso. Minha particularidade. Como isso toca em mim. Porque não dá para vencer sem a minha particularidade sendo envolvida. E aí, qual é o resultado disso? Quando a pessoa não tem essa percepção, se abre a internet,
é uma quantidade de anúncios todos iguais, só mudando de segmento. É patético, gente. É patético, dá pena. Verdade. E as pessoas, sem perceber, na melhor das intenções, elas seguem por esse caminho. Por quê? Porque é a obstinação pelo resultado. E o que é garante resultado? vitória. É porque garante vitória. As igrejas que crescem são as que promovem uma salvação não só de céu, mas uma salvação de que vem pra cá que teus problemas financeiros se resolveram, você não vai gastar mais com remédio, as tuas empresas vão voltar a ter lucro, você vai ter a reunião aqui da prosperidade. Então eles te vendem uma certeza de que se você estiver aqui, você vai prosperar. E dentro desse movimento, não estou dizendo todos, mas de uma grande parte de coaches que a gente vê por aí, o coach que eu tô aqui me referindo é aquele que diz pra você que você tudo pode. Sim. Aí vira tudo pode naquele que te fortalece, mas você não entendeu o contexto de que tá dizendo que você tudo pode passar por provação, pode passar por dor, porque Deus vai te sustentar. Não é isso que pregam. Pregam como se você tudo pode, porque você vai vencer tudo. Pode comprar aquele carro financiado em 48 vezes que tu vai pagar. Aí vai gerar frustração. Exatamente. Numa autoconfiança exacerbada, malucada, vendida em pacotes. Então a pessoa está consumindo uma compra de milagre. Uma ilusão. Uma ilusão. Mas que vai me sentir bem. É a nova venda de indulgência. É a nova venda de indulgência. Mas ela se renova a cada semana, tá? Ela existe... Ela te frustra, mas depois ela te vende uma outra Ela satisfação. existe desde os primórdios e a gente só vai envelopando ela com papel de presente diferente. É isso. É só isso que acontece. E quem consome isso são pessoas que ouvem, mas não fazem. Eles são consumidores de conteúdo. Eles não são consumidores de ações. Até porque aquilo que é vendido não é factível de ser feito. Vem pra cá que eu vou te ensinar como é que faz na internet pra você ficar milionário. Gente, isso não é uma coisa duplicável. Duplicação eu vou fazer bicicleta. Vou botar o volante, o guidão, e monto em linha de produção. Não dá pra fazer em linha de produção. Gente com sucesso na internet. Mas só ligar o ponto de A até B. Não tem como, não tem receita pra isso. Assim como muita coisa boa está no nosso código genético, muita coisa ruim, entre aspas, está no nosso código genético também. Porque a gente tem uma essência humana de proteção, né? A nossa sobrevivência depende do nosso medo. A nossa sobrevivência depende do nosso acúmulo de energia. Eu tenho que estar pronto para o ataque. Isso é antropológico desde dos nossos primórdios. Então, a gente aprende a querer o que economiza energia, o fácil. E por que as pessoas optam pelo fácil? Porque ser uma pessoa trabalhadora, esforçada, é mais difícil, exige mais, necessita dedicação. Então é contra-intuitivo aquele... esforço, aquele, né? É contra-intuitivo fazer esforço. É contra-intuitivo fazer esforço. Então, a gente tem que entender que existem duas partes do mesmo cérebro. Duas partes da mesma mente. Duas partes da mesma essência. Uma que quer te proteger, ficar ali confortável, fazendo nada. E outra que quer crescer. Nenhuma das duas está errada. A gente tem que conversar com as duas. Senta para tomar um café. Olha, eu já entendi que você quer me proteger. Tá, o diabinho, né? Aquela versão da mente duplicada. Diabinho e anjinho. Só que todos os dois são mente. A gente aprendeu que assistindo ali Tom e Jerry, olha eu entregando minha idade, que o diabinho é ruim e que o anjinho é bom. Não, o diabinho não é ruim, ele também é anjinho. Ele só quer te proteger. Olha, cara, tu vai gastar energia, você vai se dedicar a isso, vai que não dá certo. Você quer dizer que é o equilíbrio entre as falas, né? Você tem que trazer os dois para sentar com uma conversa. Eu entendi, diabinho, que você quer me proteger. Anjinho, eu entendi que você quer me fazer crescer. Ponderar os dois e entender, fazer uma síntese dos dois do que é importante para a sua vida. E se não chegar num acordo, vai na Bíblia, você vai ver que Deus criou o Shabá para a gente descansar no 7º dia, que é justamente para isso. A dica tá ali, cara. A dica tá ali. A dica assim, tá olha, ali. quando ele te perturbar, que é para você não fazer nada, você fala, meu irmão, fica tranquilo, que vai chegar o dia do entretenimento, que a gente vai descansar. Eu vou te fazer uma analogia agora. Acho que todo mundo aqui, falando de entretenimento, já jogou Jogo da Vida. Sim. Já, muito bom. Vocês lembram qual é a última casinha do Jogo da Vida? Eu não lembro não, que tem muitos anos que eu joguei o Jogo da Vida. Porque assim, eu sou viciado em jogar, eu sou viciado em jogos de tabuleiro, entretenimento em geral. A última casinha do Jogo da Vida é Parabéns Milionário.
Agora você pode usufruir de toda a sua fortuna e ter uma vida confortável. Porém, tudo isso é bullshit, isso é mentira. A gente aprendeu desde criança. Como se fosse um lugar que a gente chega, né? De alcance. No jogo da vida real... Como se existisse esse lugar. Ele existe. Só que no jogo da vida real, essa não é a última casinha. Não, final, Sabe quem ganha o prêmio? Tem que ter outra casinha ali, ó. Conquistou tudo. Pergunta de 1 milhão. Agora, você está feliz com tudo que você conquistou realizado? Agora você tem a senha para tirar o dinheiro lá do banco. Quantos responderiam sim? Sabe qual é a régua que a gente mede sucesso? Financeira. A régua que mede sucesso não deveria ser financeira. A régua que mede sucesso deveria ser a qualidade emocional. E a tradução para prosperidade não está ligada ao financeiro. Então, assim, a gente aprendeu métodos, desenvolveu mecanismos para treinar pessoas a conquistarem dinheiro, associando isso a ter sucesso. Só que no jogo da vida real, o tabuleiro não termina no milionário. Casa. Ainda falta uma pergunta. Você, valeu essa caminhada do jogo da vida? Para você agora usufruir desse dinheiro, você tem que responder essa pergunta aqui. Tá feliz ou não tá feliz? Então volta pro início. Porque senão o dinheiro não vai resolver nada. Volta tudo. Volta e vai ganhar outro dinheiro, porque esse aí não te resolveu. Essa caminhada não te levou para esse lugar. Você sabia que a maior quantidade de suicídios não tá nos pobres? Não, tá no rico. É no rico. Por quê? Há de se pensar, né? Se o dinheiro é o que traz... o pobre ainda tá achando que se ele ficar rico, ele vai ficar feliz. E o rico já desistiu. E a maioria dos não ricos... É isso. Ele acha que compra felicidade, então ele ainda se mantém. Tem até um documentário agora que saiu recentemente do Einstein no Netflix. Eu tenho até um quadro de 2 metros do Einstein no meu quarto, que eu sou apaixonado. E nesse documentário ele fala sobre a felicidade e ele entrega um bilhete pro mordomo que vai fazer o serviço de quarto no hotel dele. Aí o cara tá ali esperando um dinheiro, ele... Puxa, eu não tenho dinheiro pra dar pra ele, mas... Esse bilhete foi até leiloado depois. Ele dá um bilhete. Mais ou menos a felicidade está nas coisas simples, né? Quanto menos... responsabilidades você tiver, mais leve e confortável você vai ter a vida. Mas só é capaz de dizer isso quem já viveu o peso da responsabilidade. É muito difícil o pobre não achar que o dinheiro vai trazer o recurso para a felicidade dele. Sem ter experimentado, né? É muito difícil eu saber o que é paternidade sem ter sido pai. Você pode com palavras tentar me explicar. Mas eu não vou entender emocionalmente o peso da paternidade. Então, tem que ter um exercício de empatia de 2 lados, tanto de quem fala quanto de quem ouve, para captar a essência emocional do que é dinheiro não traz felicidade. Porque fica muito racional. E para quem está vivendo o inferno, fala assim, isso é conversa. Esse cara não sabe o que está falando. E num primeiro momento, quem está vivendo no inferno, o dinheiro vai trazer um alívio tremendo. Mas ele só óbvio. não sustenta a tua felicidade. É óbvio. Mas que ele vai te dar um momento de alívio muito grande, e sim. Aí eu vou cometer a insanidade aqui de discordar de Einstein, não no sentido contextual do que ele quis dizer, mas no sentido literário do bilhete que ele escreveu. Eu acho que a felicidade não está nas coisas simples. Eu acho que a felicidade está na percepção das coisas simples. Não é, eu não preciso ter muito para ser feliz. Não, eu posso ter o mundo, mas o meu olhar... Não deixar de observar todos os detalhes. Tem que estar na simplicidade. Porque senão fica meio Sócrates, né? Aquela vida cínica de que não... Eu sou inteligente, eu sou filósofo, eu entendo a natureza, né? a ética que rege o mundo, mas eu quero viver não como um abastado, eu quero viver como um mendigo, que foi o que aconteceu. Né? Já Aristóteles já consegue perceber como se fosse um desperdício, porque para que tanta percepção se você não vai fazer uso? Porque se você parar para perceber tantos detalhes da vida... Se não for viver em eterna gratidão e querer experimentar de tudo que a vida tem para te oferecer. Essa foi exatamente a percepção de Aristóteles. Aristóteles era um playboy.
Sócrates era mendigo, Tô mais praticamente. com Aristóteles, Pedro. Então, Tô mais com só que Aristóteles. ele é da linhagem de Sócrates, né? E ele percebe Mas ele que discorda nesse ponto, então, Ele- né, em um momento. ele não discorda, mas ele tem uma perspectiva diferente. E se você pensar, a gente ainda abomina esse tipo de sucesso. A gente corre a favor do sucesso financeiro, mas a gente não se permite ser envolvido por ele. Quando, na verdade, o problema não é o sucesso, é a régua. Você está tentando medir uma coisa com a régua errada, né? Em arquitetura, a gente tem lá as réguas, né? A régua T, o escalímetro, os gabaritos sanitários, enfim. Para você desenhar um vaso sanitário, você tem que ter o gabarito sanitário. Senão você desenha outra coisa. A gente está medindo sucesso com a régua errada. O Tá usando a dinheiro mesma é régua. importantíssimo. Na pirâmide de Maslow, acho que o segundo degrau é segurança financeira. A ponta é autorrealização. Só que dentro dessa autorrealização, o dinheiro é um papel fundamental para alcançar a segurança financeira do que você quer. É a cultura, é a percepção. E a gente vai colocando camadas que vai distraindo a gente para aquela origem imaculada inicial. E geralmente a gente quer voltar para ela, que é a Bíblia, né? Deus expulsa Adão e Eva do paraíso. E toda a história da Bíblia é um resgate do homem De volta para para trazer voltar a presença para a dele. presença de Deus. Sim. Filho pródigo também. Também é uma volta, um retorno, é um resgate. Recebe a herança dele, vai tentar a vida por conta própria, Precisou experimentar, vê que não dá certo, precisou quebrar a volta cara. para os cuidados do pai. Porque ele entende que aquela prosperidade financeira não é o todo. Não é régua. Então ele volta de novo para aquela origem imaculada. Se a gente... o que você falou no início é essencial para o entendimento, que é o talento. O talento, ele reside nessa experiência imaculada. A gente vai adicionando Sem as camadas. Sim, é a essência, sem as camadas. Que a gente vai adicionando camada cultural, camada televisiva, midiática, criação. Cultural, E familiar. vai te distraindo, né? Você começa a tirar a sua perspectiva, né? que o Aquela talento visão some. periférica, ela fica mais afunilada e você só vê o resultado. E o resultado é quem? Grana, dinheiro. E o que a gente tem? Pessoas altamente satisfeitas com o que fazem. Né? O que a gente estava conversando aqui no esquenta inicial sobre networking, se você reparar, é uma individualidade, a maximização do individualismo é a era que a gente está vivendo. Isso aqui, que é um objeto que foi criado na melhor das intenções, né? Que é democratização do poder humano. Antigamente a mídia ficava restrita à televisão, Jornais. ao rádio, ao jornal. As suas opiniões, a sua imagem era invisível. As suas opiniões eram silenciadas. Você não tinha voz, você não tinha um canal de manifestação. A música, os artistas, quem controlava era a mídia. Nem a informação chegava toda pra gente. A informação, para você ter um Google na sua mão, era a Barça, enciclopédia Barça. Então, isso aqui tudo foi maravilhoso, né? democratizou o conhecimento, democratizou a informação, O acesso. porém, Mas polarizou opiniões, polarizou, segmentou, segregou segmentos. Por exemplo, quando agora eu tenho voz, quando agora eu sou visto, quando agora eu sou reconhecido, a minha mensagem, a minha opinião não é mais irrelevante, porque até eu que não sou conhecido, sou anônimo, se emito uma opinião sobre alguém de alto escalão da mídia, eu sou chamado de hater agora eu tenho nome, eu tenho um rótulo, e isso incomoda. Eu dou poder. E tem um escritor que ele é CEO do LinkedIn, que ele fala no livro Liderança e Propósito, ele fala: o poder é a única
é a única conquista humana que corrompe o ser humano. É a única. Tem uma analogia de um filme muito legal sobre isso, que é a trilogia do Senhor dos Anéis, que o Gandalf, quando o Frodo fala, fica com você, então, o Gandalf é o mago do bem. Sim. Fica com você esse anel, Ele porque não na quis minha ficar. mão... Ele não aceita o anel. Porque o poder é a única coisa que corrompe o homem. Então, assim, toda essa democratização que vem através da internet, que vem através do smartphone, que é para o bem, Também é traz para o mal. o poder, porque é um aparelho, é bonito, cara. É portátil, é individual, eu levo pra qualquer um, eu personalizo, eu boto a cara do meu cachorro. É um Não, Tamagotchi. É um Tamagotchi com um impulsionamento 1 bilhão de vezes maior que o Eu ia mundo. te falar, 1 bilhão de vezes melhor também do que o Tamagotchi. Né? O Tamagotchi entregou Agora de eu novo a mostro- idade. E ainda ficava. Eu mostro pro mundo o meu bichinho agora. Eu mostro. Eu boto a minha lista do Spotify, eu mostro quais são os meus gostos, eu Eu mostro crio quem meu são meus bichinho, amigos. né? Isso te traz um poder, isso traz uma vaidade, isso traz algo individual que maximiza esse individualismo e a gente espalha esse individualismo pro mundo agora. O que interessa é o meu sucesso. O que interessa é a minha vitória. Eu não tenho tempo a perder com nada além de mim. E esse é o networking que é vendido. Você vai num evento de networking, você tem a expectativa de conhecer alguém que você julga ser melhor do que você, porque senão você não estaria nem lá. Se você é autossuficiente, o que você está fazendo no evento de networking? Nada. Então você vai lá para conhecer alguém que supostamente é mais interessante do que você. E aí tem todas as frases que corroboram esse momento. Seja interessante, não seja interesseiro. Né? Quem não é visto, não é lembrado. E aí você vai lá com a expectativa de criar regras de etiqueta e comportamento para se parecer alguém melhor do que de fato você se acha. Para ser aceito também, né? Para ser aceito. Então, vamos lá, não cruze os braços. Fique assim, porque se você cruzar os braços, intuitivamente o outro cria uma resistência. A mensagem não verbal diz que você está resistindo a um encontro. Aproveite o cantinho do café, porque no café era um lugar que as pessoas se abrem mais. Então você vai começando a criar técnicas para se parecer. É como se botasse uma fantasia de super-homem e saísse no carnaval tirando teia. Mas você não é um super-homem por isso. Se tu subir um prédio, fatalmente você vai cair. Então, são estratégias. O networking que é vendido hoje são estratégias para você disfarçar a sua personalidade para parecer com um profissional melhor que crie curiosidade, crie engajamento com outros profissionais que você considera melhor do que você. E aí eu te pergunto, qual é o problema de ser você? Qual é o problema de ser interesseiro? Etimologicamente, a palavra interesse vem do latim, significa estar presente. Inter, de interesse, significa entre. E esse é estar. É estar entre. Sim. É estar presente. Não, e a gente pode... A língua portuguesa ela é uma benção, né? Porque interesseiro ou interessado é completamente diferente. Completamente diferente. Então, interessado, eu quero estar com pessoas interessadas. É óbvio que eu quero estar com pessoas interessadas. Eu ainda digo mais, eu gosto de trabalhar com pessoas interessadas, interesseiras. O problema não está no interesse. O problema está na intenção oculta por trás do interesse daquela pessoa que está tentando camuflar que tem uma intenção diferente da sua. Porque se eu chego para você, Carlos, Pedro, olha só, tô precisando do know-how de vocês para construir isso aqui. Se você entender que isso aqui colabora apenas para mim, você vai achar aquilo estranho. Mas se você entender que aquilo colabora para mim para uma colaboração maior, você vai querer me ajudar. Por exemplo, qual é o maior movimento que está rolando hoje no Brasil? Do Rio Grande do O movimento pro Rio Grande do Sul. O problema não é o interesse declarado. Se eu chegar aqui pedindo para arrecadar alimento, bolsa, e vocês não vão me ajudar? Sim, e porque é maior do que eu. É maior do que eu. O propósito é maior. Então o problema não é o interesse. O problema é a intenção que está por trás do interesse daquela pessoa que você não sabe a verdade dela. Então não tem problema nenhum sem interesse, mas depende do que o teu interesse quer atingir. Networking
Na verdade, são objetivos, é a relação que é construída a partir de pessoas que têm objetivos em comum que são maiores que os seus próprios interesses. Qual é o objetivo maior de um time de futebol? Vencer o campeonato. Quantos jogadores a gente conhece que estão preocupados só com a artilharia? Ah, muitos. São ídolos? São ídolos. De quem? Das torcidas, né? Quem é maior? O cara que ganha a Copa do Mundo ou o cara que foi artilheiro no time que perdeu? Não, o cara ganhou a Copa do Mundo, amigo. Se a gente pegar a escala de preferência dos jogadores da história, você vai falar muito menos de jogadores que foram artilheiros e jogadores que foram campeões. A instituição está sempre acima do interesse particular. Queria pegar esse gancho. Quando você fala de instituição, eu posso falar de empresa, correto? Empresa, marca, pessoas, grupos. O teu estudo que começou lá com Belas Artes, ele foi fluindo e tendo liberdade para você estudar outras coisas, e hoje a gente vê que você fala com muita propriedade sobre networking. Sim. Tá. A tua carreira, eu dei uma observada, que ela deu uma evoluída. Sim. E você, além do entretenimento, você transformou isso num projeto de fixação de marca para grandes empresas, Sim, não é isso? Posicionamento de marca. Eu queria que você usasse aí uns 10 minutinhos para me explicar sobre isso. Tá. Porque acho que essa é a coroação do entendimento da tua trajetória. Tá, eu vou só falar para contextualizar, eu vou falar um pouco antes dessa virada. Sim. Para fazer sentido. Claro. Eu trabalho por muitos anos ali na 021, já depois daquela virada de chave, né? Peço demissão do meu escritório, sou chamado de Pato. E fica full time no mundo do entretenimento. E exatamente como eu havia previsto. Até então 021 na época. Até então 021 na época. Como eu havia previsto, me dediquei àquilo e cresci exponencialmente no segmento de entretenimento, trazendo todo aquele know-how da minha carreira como arquiteto. Depois de 8 anos, eu recebo a oportunidade de construir uma nova marca, que dentro do mesmo segmento que eu estava trabalhando, que era a Vitrine. Fico na Vitrine por mais 7 anos. Lá em 2018, 2019, eu percebo que eu me distanciei muito daquele propósito inicial imaculado. Do teu horizonte, teu norte lá atrás. Daquele valor inicial que me fez... Sem as camadas. Largar a arquitetura. Exatamente. Eu percebi que eu virei as camadas. Eu perdi o núcleo. Quer dizer, na verdade eu não perdi o núcleo, eu me distraí do núcleo. E aquilo me leva a um encontro com a depressão. E ali, em 2019, ao invés de procurar ajuda, bem na chegada da pandemia. Eu me entrego à vida louca. Em 2019 eu vivo intensamente algo que era totalmente fora das minhas raízes, como uma tentativa desesperada de eliminar aquele sofrimento que eu vinha dia após dia sentindo e estava sendo acumulado. E eu, do meu jeito intuitivo, eu estava ali tentando sobreviver. Sim. Então, quando chega meio para final de 2019, né, o segundo semestre de 2019, eu me afundo numa depressão muito profunda e trabalho com o público e não posso demonstrar isso. Então, eu começo a viver uma dicotomia de ter que estar presente. Que até um alerta para todos nós. Dá para disfarçar. Dá muito para disfarçar. Dá para disfarçar. Dá para você conviver com alguém que está em profunda depressão. Você só não disfarça quando tá sozinho. Você só não disfarça quando tá sozinho. Pesado isso que você disse agora, mas é real. Só quem não... Você só não engana o espelho. Mas dá para enganar o outro. Então muito fácil. O amigo tem que vigiar muito, porque ele pode estar convivendo com alguém com um processo elevado de depressão, e a ponto de fazer uma bobagem e ele não ter acesso a isso. A prova Convivendo disso, com ele só em festinha, não tem acesso. A prova disso é que poucas pessoas sabem disso. Acho que eu nunca falei abertamente assim num podcast,
mais para as pessoas que são mais íntimas minhas. Então, alguém que me conhece, que está ouvindo isso pela primeira vez, pode nem estava no nosso roteiro, pode aqui até também tomar foi um surpresa susto. para nós também. Pode até tomar um susto. Falar, como assim naquela Mas que época entendo perfeitamente. você estava em depressão? É. Cara, eu lembro desse dia, eu estava em Floripa, em Jurerê, no Café da La Musique. Tava num backstage. Quer dizer, tava tudo bem. Não, A tava princípio, né? visualmente sim. Muito bem. Internamente estava tudo mal. A nível de Instagram, então, você Não, tava voando. Você tava voando. Grana, voando. mulherada, Tava bebida. parecendo que era uma beleza. Ou seja, tá tudo bem no Instagram ali, não tá? Cara, tava tudo maravilhoso às vistas. Eu tava no Café da La Musique, num backstage, com mulheres 2 vezes maior que meu tamanho, com bebida, sem botar... Ninguém deixava meter a mão no bolso. Era uma coisa assim, era a vida dos sonhos. E eu falei assim, eu preciso sair daqui agora. Eu preciso sair daqui agora. Era vontade de me jogar, eu preciso sair daqui agora. Aí eu falei com um amigo meu, falei, cara, pede pro motorista me levar em casa, por favor. Eu não tinha condições nem de sair dali, pegar um Uber e ir pra casa. Ele, quê? Tá ficando maluco? Tu perdeu o voo pra ficar aqui. Era tudo que você queria, você quer voltar pra casa? Falei, me leva pra casa agora, pelo amor de Deus. Se você não chamar o motorista lá pra me levar, que era o cara que tava responsável lá pela gente, eu vou dar meu jeito de ir embora. Porque Jurerê é tudo muito distante ali, né? Não tem... Aí ele falou, não, beleza, vai te levar lá. E aí eu fui no meio do caminho pensando, cara, preciso me tratar. Só que eu não sabia nem que existia tratamento pro que eu sentia. Eu não sabia nem como explicar o que eu sentia. Era só uma insatisfação muito grande. E o que me matava era, eu sonhei pra estar onde eu tô. E eu não consigo viver feliz com o que eu tenho. Isso é o que me matava. Trabalhei tanto pra chegar nesse momento e eu não me sinto pronto, apto. Exatamente. Eu me sentia culpado, eu não me sentia merecedor. Mas você hoje tem plena consciência de que isso é um fenômeno físico. É o seu cérebro que deixa de produzir alguma coisa. Sim. A gente bota e rola uma vergonha, primeiramente. Depois uma culpa do outro, do familiar, que acha que você tá de bobeira em casa, que não tá querendo fazer nada e Sim. etc. O cara tá com a vida ganha, tem tudo e fica triste, e você fica debaixo de julgamento, mas falta uma química interna dentro de você. Por isso que se você buscou ajuda, pode ser que você tenha encontrado com certeza com algum medicamento que te estabiliza, com certeza. que te deixa, não é isso? Sim. A felicidade, ela não é ausência de tristeza. Ela não é ausência de tristeza. Muita gente trabalha a felicidade como um lugar que você vai chegar e vai ser para sempre feliz. Naquele mundinho com o cenário branco. A felicidade não é uma ausência de lista tristeza. que você fez de coisas que precisava para ser feliz. A tristeza, ela faz parte do sentimento humano. A tristeza, ela constrói uma... Até porque você sabe que é feliz porque você é triste, né? Sim. A gente sabe que tá acordado porque a gente dorme. Se a gente não dormisse, não existiria acordar. A gente nem saberia o que é acordar. Essa palavra nem faria parte do nosso vocabulário. O valor da alegria, do contentamento, é porque a gente sabe que existe um outro extremo, que é a tristeza. Exatamente. Então a felicidade, ela não é ausência de tristeza. A permanência na tristeza é o problema. E quando você não tem ferramentas, não tem consciência, não tem um direcionamento para coisas que a gente está conversando aqui, que são simples e que ficaram mais evidentes depois da pandemia, porque até então eu, com todo o recurso que tinha, com todas as pesquisas e estudos, por toda a trajetória que eu já tinha passado, eu não tinha consciência disso. Para mim aquilo ali era algo... Tem um defeito. E quando eu coloco no meu radar, preciso de ajuda, eu estava tão decidido a ser uma pessoa diferente, sentir algo diferente daquilo que eu estava sentindo, eu não tinha nem consciência de depressão. Para mim, depressão era coisa de gente fresca. Eu também. Esse cara tem depressão? Esse cara é fresco. Coisa de gente fresca. Achava que síndrome do pânico, isso é quem tem tempo pra ter isso. Eu não tenho tempo pra isso, não. Eu achava que era coisa de gente fresca. Dá tempo pra isso, não. Só que a natureza, ela é perfeita, né? Ela traz... tem até uma outra passagem bíblica, né? Que Deus te chama pelo amor. E se você... Não vem pelo amor, vem pela dor. Se você rejeitar o amor de Cristo, fatalmente você vai ser chamado pela dor. Nem que seja no seu último dia de vida. Ali no momento você tem seu encontro, seu despertar...
E cada um tem uma oportunidade. A gente aqui não percebe as oportunidades. Enfim, eu coloquei no meu radar, eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente, eu quero ser diferente. E no mínimo sinal de esperança, o meu radar estava pronto. Eu olhei e eu falei, cara, pode ser por aqui. E tive um encontro ali com uma consciência universal. Algumas pessoas chamam de Deus, outras pessoas chamam de universo, outras pessoas chamam de inteligência infinita. Eu transcendi espiritualmente falando. Eu tenho uma cultura religiosa, né? Meus pais são evangélicos, pastores de igreja. Isso foi até um tabu na minha família durante muito tempo, porque eu trabalhei com entretenimento noturno. Então eu tive eu precisei chegar ao fundo do poço para eliminar todas aquelas camadas que eu tinha adicionado, que me distraíram para aquele objetivo inicial, que era a genuinidade de se divertir, que era aquela espontaneidade, aquela naturalidade de ser alguém que só quer ser feliz. Eu precisei chegar lá no fundo do poço para olhar para minha origem. E quando eu percebo isso, eu falo, opa, tô aqui dentro da vitrine, eu preciso fazer algumas mudanças nisso aqui. Tanto a instituição, quanto o grupo, quanto eu, já não estávamos mais focados naquele objetivo inicial. Então eu resolvo tentar resolver, mudar aquilo. Percebo que não tem jeito. Então eu resolvo sair. E sair para quê? Para construir essa empresa de consultoria. Nessa empresa de consultoria, é um resgate à minha origem, é um resgate ao núcleo sem camadas. Aquele núcleo central do divertimento. É uma missão maior que eu. É levar para outras marcas, levar para outras empresas, para outras pessoas. Aí entra o conteúdo web, que é não só prestar uma consultoria para grandes empresas, mas para pessoas também que estão insatisfeitas com o seu próprio trabalho, que não veem perspectiva naquilo que fazem, que acordam e dormem automatizadas, como aquele meme da Revolução Industrial, né? O cara que tá com martelinho, come, dorme, martelinho, come, dorme. Aquele ciclo do trabalho robotizado. E eu entendo toda a minha trajetória, fazendo uma analogia aqui à jornada do herói, né? Sem querer me chamar de herói, mas a minha jornada particular do herói. E na tua jornada, o herói é você. Na minha jornada... Estaria errado se não fosse. O herói sou eu. Seria uma fuga, se você quisesse fugir desse papel. Porque eu dei a volta por cima de mim mesmo. Então eu me considero o herói da minha história. Claro. E quando eu percebo que isso é em comum a muitos outros empreendedores, a muitos empresários, aquela história do jogo da vida, né? A régua que você está medindo o teu sucesso não é a financeira, é também a financeira, mas a autorrealização está acima disso tudo. Todo mundo está no nosso código genético, cara. A gente quer fazer parte de um projeto que seja maior que as nossas próprias vontades. E é isso que traz a insatisfação. É quando a gente perde essa origem. É quando a gente só foca em fazer algo pra gente. É quando você quer sobreviver naquele oceano que não tem mais a boia. Só que tem um monte de gente ali do seu lado e você tá tão focado em se salvar, né? E claro, né? Salve primeiro você para depois poder salvar os outros. Quando você entra no avião, é isso, né? Primeiro coloque a máscara em você para você ter saúde, ter chance para poder salvar alguém. Só que as pessoas estão colocando a máscara e tá feito. E tá deixando todo mundo sem máscara. Então, quando eu resolvo abrir essa empresa de consultoria, e é para mostrar que essa minha jornada, ela pode fazer sentido para a jornada de muita gente que está vivendo essa era do individualismo, e essa era do individualismo é contraproducente à satisfação que ela quer sentir. É totalmente contraproducente porque você se individualiza cada vez mais, você faz mais cada vez mais para você, acreditando que isso vai te levar à felicidade, que isso vai te levar à satisfação, porque você vai alcançar o sucesso financeiro. Só que quando você chega lá, é exatamente o oposto. Você se sente cada vez mais infeliz e não consegue descobrir o porquê e fica se perguntando: e o que está acontecendo comigo? Eu tenho problema, eu tenho defeito. E isso se potencializou depois da pandemia. A gente teve uma lição muito grande na pandemia, que é agir de forma solidária. Não era mais por mim, porque a gente não era grupo de risco. Eu tinha que me salvar pelos outros.
Porque não adianta eu não ter Covid, mas se eu tiver Covid, eu posso infectar minha mãe, meu pai, alguém do grupo de risco. Então você se preservava pelos outros. A gente teve falando em solidariedade, etimologicamente, eu gosto muito deu pra perceber que eu gosto muito da semântica das palavras. De estudar a origem das coisas. Etimologicamente, solidariedade significa tornar sólido, solidificar algo. Foi a base para construir sociedade. O que é sociedade? Eu entendi que existem pessoas no meu grupo que têm objetivos em comum. Então vamos criar uma regra para proteger esses costumes, esses hábitos, essa cultura que é maior que interesses individuais, porque existe a anarquia também, né? Da pessoa que quer viver... Hoje a gente vive muito isso, né? O niilismo, pode tudo, nada tá errado, e a gente beira a imoralidade, né? E, na verdade, a moralidade eram atitudes e regras para preservar a existência do homem. Para que a gente não chegasse à autodestruição. Eu quero isso, você quer isso, isso aqui. Cada um faz a sua vontade. E a gente parece estar voltando a tudo isso. Para esse individualismo. E a gente aprendeu a lição na pandemia de ser solidário. Proteger o todo. O planeta. A saúde como um todo. Preservar... Mas parece que já está passando, né? Está passando porque, lembra da matriz inversamente proporcional? A internet diz que aproveita agora que você pode construir uma vida rica igual a minha. Você pode também andar no Maserati de 2 milhões. Você também pode morar nessa cobertura que eu moro. Só basta você clicar nesse botão e assistir o meu curso. E agora a gente vai viver a pandemia da frustração. Já estamos vivendo. Sim. Que todo mundo que tinha a vendinha, que vendia água de coco, que não sei o que, agora está no digital. Comprou o curso do mentor tal, está replicando padronizadamente o mesmo tipo de conteúdo e não dá mais para entrar na internet. E agora a gente vai viver a frustração do digital. Aquilo que o mentor X, que agora ficou bilionário, falou pra mim, não funcionou. Já teve um momento do digital que as pessoas entravam ali pra aprender, né? Agora a maioria entra só pra se entreter. Eu só quero ver besteira, eu só quero ver comédia, porque eu já tô cansado de ver. A gente tá vivendo a era do vazio, nada mais tem valor. E da frustração, concordo. Da frustração, e vai entrar na era da Grande Depressão. Ou seja, a gente saiu de um momento depressivo da pandemia, onde pessoas ficaram ansiosas, trancadas dentro de casa, passou a acreditar por uma ilusão do que foi vendido pra gente e vai fatalmente entrar agora numa era de uma grande desilusão. Não funcionou. E não vai funcionar. Porque existe dentro da individualidade, existe a singularidade. Não basta fazer apenas só pra mim. Eu tenho que fazer algo que seja individual e singular. Identidade. A minha digital tem que estar naquilo. Não basta ser, eu faço isso, mas você faz isso baseado em quê? Em algo que você aprendeu. É igual o American Idol ou esses programas que tem The Voice, que tem de música. Se tu olhar, todos os jurados falam assim, você cantou a música do Zeca Pagodinho ou você cantou a música da Adele, mas com uma identidade própria. Geralmente são esses que são classificados. Sim. Porque todo mundo tá fazendo cover ali. Ninguém vai cantar música autoral. Mas os escolhidos são aqueles que conseguem dar a sua própria identidade naquilo que todo mundo já faz. Sim. E é isso que falta. O branding é isso. É você conseguir trazer algo único seu para dentro de uma marca que outras pessoas já fazem. Marcas são... as marcas existem para diferenciar coisas que são aparentemente iguais. A minha camisa é igual a sua, que é igual a dele, é mesmo algodão, é mesmo tecido. Algumas diferem em alguma coisa. Mas por que a sua marca tem um valor e a minha tem outro valor? Porque as marcas servem para diferenciar coisas que são aparentemente iguais. E as pessoas não estão criando personal branding, não estão conseguindo construir valor singular no discurso, no conteúdo. Elas estão reproduzindo tudo de forma replicada. Então a tua consultoria, ela passa por isso também, quando você é contratado pela empresa. Também. Eu levo... Vamos falar tecnicamente sobre a minha consultoria. Como é que é o nome da empresa? A minha empresa é Arctec. Arctec.
Tá, é essa empresa de consultoria. É. Ok. Ela é arquitect porque sempre foi arquitect. Sim, ok. O meu e você vende conteúdo- uma consultoria de marca. É. Explica melhor pra gente aí, para o povo poder entender. Tá, vou explicar mais tecnicamente agora. Isso. O meu conteúdo se chama Networking, a rede desconectada. Esse é o nome do meu conteúdo. É o tema de abertura da minha tese, vamos dizer assim. Networking, A rede a rede desconectada. desconectada. Eu já comecei a entender onde você quer chegar e Isso. tô curtindo. Já curti, é já. porque é meio complexo, concordo. então Não, exige um pouco de... Já tô concordando. Então, o que eu faço tecnicamente para consultoria dentro de empresas? Eu levo entretenimento para dentro de marcas do segmento ou não. Eu trabalhei a vida inteira levando entretenimento para dentro de entretenimento. Sim. Né? Era uma Para casa de shows, espetáculos, Exatamente. etc. Minha filosofia de trabalho para dentro de casas de espetáculos, boates, bares, restaurantes, etc. Nessa jornada eu entendi que o entretenimento faz parte da raiz do ser humano, né? Ele faz parte da origem do DNA. Quando a gente deixou de ser nômade, caçador, coletor e começou a povoar as áreas, criar a região agrícola, estocar alimentos, estocar energia, a gente teve tempo livre e a gente começou a olhar para o tempo livre e deixar essa espontaneidade do ser humano viver e descobrimos o entretenimento ali. Né? A gente, desde os primórdios, a gente faz a colheita e comemora a colheita. A chuva cai e a gente comemora a chuva. Né? O filho nasce e a gente comemora. Até a morte a gente comemora. Né? Não no sentido pejorativo da palavra, né? Mas sim, mas a gente volta nele. A celebração da a gente morte, faz a missa do 7º dia, a gente volta para visitar, a gente celebra. Então, assim. A nossa vida é rodeada de entretenimento. E ali eu comecei a olhar para o entretenimento não como algo destinado às 8 horas de lazer para você desafogar aquelas 8 horas de trabalho, porque senão você vai surtar trabalhando, né? É aquela coisa meio institucional, né? Política, que o governo estabeleceu 8 horas. Mas ele estabeleceu 8 horas porque faz parte da saúde, né? Então, eu entendi que o entretenimento ele não está composto apenas de empresas que trabalham no segmento. Ele é importantíssimo, necessário para marcas também que não fazem parte do segmento de entretenimento. Tem uma pesquisa da Harvard Business Review que fala que funcionários satisfeitos são 300% mais produtivos. 300% mais produtivos. E o que leva à satisfação do funcionário? Eu faço algo que eu não gosto. Por que eu não gosto? Porque isso não está na minha vocação. Qual é a sua vocação? É aquela origem imaculada de fazer algo que contribua para algo além de mim mesmo. Levar isso para o mundo. Então, se eu levo a satisfação para dentro de uma empresa que teoricamente não é de entretenimento e ela vende seguros, né? Uma coisa mais comercial, né? Porque é muito fácil entender isso no sentido de entretenimento. A empresa gera entretenimento, ela está ali para se divertir. Sim. E por que não levar entretenimento para marcas comerciais que não têm entretenimento no seu organograma? Qual empresa não quer um funcionário mais satisfeito? Qual empresa não quer um funcionário mais produtivo? Mas você fala entretenimento fazendo eventos com essas empresas. Não só fazendo eventos com essas empresas. Criando um engajamento interno. Aí entra a questão do conceito do networking. Eu entendi que muito da insatisfação dos funcionários, das pessoas, do empreendedor, e qualquer pessoa que seja CLT, ela empreende para si mesmo também. Né? Não entenda-se empreendedor como o cara que largou a carreira de trabalho, concurso público ou CLT, agora ele tá a Deus dará, como a gente vive no empreendedorismo. A gente não sabe o dia de amanhã. Todo mundo empreende para si mesmo. Primeiro entendimento é esse. Eu sou empreendedor da minha própria vida. Então, quando eu levo o entretenimento para dentro de uma empresa que não fala sobre entretenimento, é ela ter a percepção que eu, para ser saudável, eu preciso ter esse momento de entretenimento. Tem uma pesquisa também da Harvard que fala o grande problema do burnout não é o estresse, é a falta de recuperação. Estressar, como a gente estava falando antes no Esquenta, você vai para academia para estressar seu músculo.
Faz parte. Faz parte. O seu músculo cria microfissuras, sai o ácido lático e você cresce no repouso. No repouso, na recuperação é que ele cria o calo. Se você não se recuperar da musculação, o que acontece? Não cresce. Você se lesiona. É. Você machuca. O burnout não é a quantidade de estresse, é a falta de recuperação do estresse. Novamente, lazer e entretenimento. E como é que você se recupera? Tem vários tipos de recuperação. Intervalo, coffee break, descanso, eventos, entretenimento. Então, o meu conceito sobre entretenimento... Agora eu estou entendendo como mais amplo, né? Agora eu estou entendendo. Então, qual é o meu objetivo na minha consultoria? Levar satisfação para dentro da empresa. Levar satisfação para dentro para a vida de um funcionário. Quantos mecanismos de satisfação pode existir? Bom, eu já disse que a gente quer fazer parte de um projeto maior que a gente mesmo, né? Isso está na origem do ser humano, a gente que se perde. Então, se eu entro numa empresa e que eu estou de saco cheio de executar aquela mesma tarefa, mas eu começo a olhar para aquela mesma tarefa como algo maior do que eu, algo que constrói algo além de mim, eu começo a olhar para o meu amigo como um colaborador daquilo que é maior do que a gente. Um parceiro de missão. Um parceiro de missão. Cara, competir é competir junto. Concorrer é concorrer junto. Todas as palavras têm com. Colaborar é trabalhar junto. Cooperar é trabalhar junto. Tudo é com. O teu sucesso não é a derrota de ninguém. Perfeito. Muito bom. Obviamente, se tem alguém na liderança daquela empresa que não tem essa mentalidade, vai contaminar todo o resto. Você vai contaminar todo o resto e você não é obrigado. Não, o Barata disse que eu tenho que olhar para... Não, eu não estou aqui de forma alguma querendo criar a cultura do escapismo, fugir da realidade. Não, talvez você, para sua sanidade, para sua saúde dentro da empresa, você precise ter essa consciência para começar a pivotar. Não, eu já entendi e estou interessado da gente fazer uma parceria. Sério, Barata? Estou falando sério aqui. Acho que a gente já pode estudar alguma coisa. Seria interessantíssimo. Esse engajamento de missões é uma das coisas mais difíceis dentro de uma empresa. Faz o G4, por exemplo. E na verdade a gente faz o curso fora. Eu fiz um curso que eu até recomendo para quem está assistindo, dos meninos, eu digo meninos porque são brilhantes, mas são jovens em comparação à minha idade. O que eu mais aprendi no G4 é cultura, só que eu saio de lá fervendo, contaminado com aquela informação, completamente convencido. Só que quando eu chego aqui eu não consigo comunicar isso. É como se fosse alguém contou para mim e eu contei para alguém. Que santo de casa não faz milagre. Sim. Eu estou falando aqui de uma dificuldade do empreendedor. Sim. De um CEO de empresas. Não tem uma só. Mas a sua dificuldade é... de comunicar, é universal. A sua dificuldade está no topo da lista da maior dificuldade universal. A maior. Eu tenho até um post que eu faço aqui, que é a liderança. Que eu falei sobre que quando Deus te dá uma ideia e você sai empolgado dessa ideia, pra caramba, Deus me falou e tal, e você comunica isso com alguém, com a tua esposa às vezes, e ela fala assim, mas foi só isso que Deus te disse? Porque pra ela ouviu isso do Barata, ouviu de mim, do Carlos. Eu ouvi direto da fonte, cara. Eu ouvi Deus falando comigo. Tô falando que G4 é Deus, não. Mas tô dizendo que lá fez sentido. Teve toda uma programação visual, auditiva, para me dar claridade de entendimento. Aí eu venho para cá e eu tenho essa dificuldade de comunicar. Aí o que nós fizemos? Nós compramos o curso deles, que é por aplicativo, para que todos os funcionários tivessem acesso, para que facilitasse a comunicação daquilo que eu recebi, de eu conseguir comunicar para eles. Sim. Então esse teu trabalho que você está desenvolvendo, ele tem e faz total sentido. Porque é para entrar dentro da empresa e fazer aquilo que nós, CEOs, temos acesso, mas que para comunicar para a ponta fica muito difícil. Sim. E com através de um trabalho localizado como o seu, aí sim. Sim. É possível. Até porque a gente, num dos produtos nossos, a gente tem muita história e cultura para criar. Por exemplo, na Total a gente tem 15 anos. É pioneira do Rio de Janeiro. Então, assim, esse sentimento só que de comunicar isso para o time já agrega muito valor. Sim. A gente faz isso. Mas é como se ficasse aquém. Por isso que a gente vai buscar informação fora, mentoria fora.
A gente dá mentoria e busca mentoria, até porque não consigo entender aquele que faz mentoria com alguém e não tem um mentor. Sim. Né? E esse mentor não quer dizer que seja maior do que ele. Ao contrário, quer dizer que seja diferente dele. Inclusive, isso protege a gente de ser verdade absoluta na Terra. Sim. A gente precisa ter mentores. Sim. Os grandes mentores que não têm mentores, para mim, não estão prontos para sentarem nessa cadeira. Sim. Precisam ser mentorados por alguém. Não, o que você está falando é real, é humano, é verdadeiro. E eu acho que a grande missão do mentor é levar a verdade para dentro de outras mentes, né? O mentor, na verdade, nada mais é do que um canal, né? E falando de networking também, olha como é que a concepção sobre networking vai mudando. Imagina, networking, vamos dizer que tecnicamente significa trabalho em rede, né? E o que é uma rede? Uma rede é uma teia com vários pontos de ligação. Cada ponto de ligação forma uma teia. Cada ponto forma uma teia. Networking é pontos que formam uma teia. Se tu não tá formando teia, tu não tá fazendo networking, pô. Se tu tá fazendo ponto, não é networking, é outra coisa. Perfeito. Networking tem que fazer a teia. Então eu tô indo para um encontro de negócios. Vou levar meu cartão de visita, porque lá eu espero que alguém consiga contribuir para o que eu faço. Qual é a teia? O que você levou? Qual é a teia? Você? Todo mundo só consome? Imagina duas pessoas que aprenderam o mesmo cursinho, mesma diquinha de networking. Não cruze o braço, agregue valor antes de pedir alguma coisa. Vamos supor você e eu, Pedro. Todo mundo assim. E aí, cara, o que eu posso fazer por você? Não, pô, pelo amor de Deus, o que eu posso fazer por você? Não, Pedro, o que eu posso fazer por você? Não, deixa eu cruzar o braço aqui. Não, Pedro, faz... Que networking é esse, cara? Aí sem querer você pega, cruza o braço e... Opa, desculpa. Isso não é networking, gente. Isso é diquinha pra transformar você numa fantasia de algo que você não é. Um robozinho. Agora, diferente do que a gente tá propondo aqui, em fazer o networking real. Pô, Carlos, você tem uma empresa e você tá me colocando que você não tem dificuldade na sua liderança de passar todo aquele aprendizado pro seu quadro colaborativo dos funcionários. Aí você traz uma verdade. Você deixou aquela capa da vulnerabilidade que estava escondendo ali, né? Você tirou a capa. Você abriu seu coração. Você é humano. Falta humanidade nas pessoas. As pessoas estão desenganadas. As pessoas elas já andam com um escudo. Fulano ali é interesseiro. Fulano ali já vem se proteger. Já vou me proteger dele. Falta as pessoas entenderem... É clichê a palavra, mas falta as pessoas entenderem sobre o propósito. E propósito é sempre algo que está além de você. Por exemplo, vou falar um propósito clichê aqui. Tá? Se liga a televisão. Aí pega um jogador que foi, cara, um puta jogador consolidado, carreira de sucesso. Na maioria deles, eles falam: eu queria dar uma vida melhor para minha família. É o propósito deles. Por exemplo, vou fazer uma outra analogia. Eu gosto muito da analogia. Você conhece o Morro do Cruzeiro das Missões? Não. Não? Conhece o Morro das Antenas? Conhece o Morro de Eloy Mendes? Conhece o Morro do Corcovado? Conheço. Conhece o Morro do Corcovado? Sim. Sabe o que tem em comum em todos esses morros que eu falei? O Cristo Redentor. Que é o mesmo morro? Não. Um fica no Rio Grande do Sul, o outro fica em Juazeiro. Você sabia que tem 116 Cristos Redentores só no Brasil? Não sabia. Também não sabia, não. Não sabia. O do Cristo do Corcovado é o 117? São 117 no total? Eu só conheço um. 121 espalhados pelo mundo. Tem o de Portugal e tal. Só no Brasil tem 117 estátuas do Cristo. Todos os morros que eu falei anteriormente são morros que têm estátuas do Cristo. Aí você vai pensar, mas eu só conheço o Cristo Redentor porque ele é o maior, né? Não é o maior. O do Rio Grande do Sul é maior que o Cristo Redentor, é o maior Cristo do mundo.
Ah, essa eu Inclusive. também não sabia. Essa eu também não sabia. Aí você vai perguntar, o que você está querendo dizer com tudo isso? Eu tenho o Cristo Redentor espalhado pelo Brasil, que ninguém sabe da existência. O Cristo do Rio não é o maior, é considerado a sétima maravilha do mundo, patrimônio da Unesco, atrai 2 milhões de visitantes. Por quê? Porque é entretenimento. Porque é o divulgado. Agora é que eu vou entrar nessa questão. É o festejado. O Cristo Redentor, diferente do que o conhecimento popular diz, ele não é uma atração turística. Desculpe desiludir todo mundo que está aqui ou que está ouvindo. O Cristo Redentor não é atração turística. O Cristo Redentor é um atrativo turístico. A atração turística é o Rio de Janeiro. Você sobe no Cristo Redentor para ver a estátua? Se tu perguntar, sai aqui na rua agora, vai perguntar, 100% das pessoas vão falar que sim. O que você vai fazer no Rio para turistar? Ah, vou lá ver o Cristo Redentor. Mentira. Quando chove, você sobe para ver o Cristo? Não. Quando tá nublado, você vê o Cristo? Não, é só pra nome. Porque meus filhos têm. Eu tenho uma que- filha com 26, outro com 23. Nunca foram no Cristo. Falei. Nunca foram. Eu fui no fui Cristo uma pela vez. primeira vez por 29 Caraca, anos, dezembro. pô. Caraca, nunca foram. Fui uma vez também. Não conta pra ninguém, não, que eu acho que ninguém sabe que eles nunca foram. Nunca foram também no Pão de Açúcar. Ridículo. Não, Pão de Açúcar. Mariana e Davi, nunca foram. Na festinha, pelo menos, pode ter ido no Pão de Açúcar, né? Vai. Pelo Eu amor que de não Deus. tô sabendo. Fiz muita o pai aqui festa não tá lá. sabendo. O pai que não tá sabendo. Mas assim, Voltando aí pro propósito. todo mundo acha que o Cristo Redentor é atração turística. Todo mundo diz que sobe para ver o Cristo. Mas em dias nublados, ninguém sobe para ver o Cristo. Todo mundo sobe em dias de outono, com céu claro. Hoje é um dia bonito. Um dia bonito. Por quê? Para contemplar a paisagem da nossa cidade maravilhosa. Que é a verdadeira atração turística. Então quem é o Cristo? Cristo é um. Como é o seu termo que você usou? É o caminho. É um caminho. Um atrativo. Olha, Atrativo. ó, Jesus Cristo é o caminho. É. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quem é o Pai nessa? É a experiência da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. É a beleza da Baía da Guanabara. É a beleza das montanhas sinuosas que só a gente tem aqui. É a contemplação da natureza. O Cristo, ele é o inviter. Ele é quem convida. Ele é o obelisco. Ele é o anfitrião, ele é o caminho, Que lindo, perfeita deixa, hein? ele é o meio. Ele é o meio que te conduz à experiência. Ele serve você de uma experiência única, maravilhosa, que é a natureza. A gente esqueceu que a gente é só meio. A gente esqueceu que a gente é só ferramenta nessa teia. A gente esqueceu que a gente é só um ponto de conexão. Como é que funcionam os neurônios? Um que passa informação para outro, que passa informação para outro, que passa informação para outro, que leva pro teu cérebro e eu mexo no meu braço. Imagina se meu neurônio falar assim, não vou passar não. Vou passar não, deixa aqui. O braço não mexe, Você tá pô. falando do network que você tá batendo aqui desde que você chegou. Isso é network. Tudo é network. O resto é tudo balela. Tudo é com, Desculpa. tudo é network. Deixa eu repetir minha frase, calma aí. Me perdoem agora a balela. Porque às vezes falta conhecimento e por ignorância, às vezes a gente não entende o sentido real da coisa. Então, eu já errei muitas vezes por ignorância, até entrei numa depressão por ignorância, então eu não vou usar balela. Vou usar a palavra ignorar no sentido não pejorativo da coisa. Sim. Desconhecer um assunto. Tudo que vem sendo ensinado é só um networking que alimenta a individualidade. Ah, mas você tem que gerar valor ao outro. Até escrevi num post recentemente sobre isso, que eu fiz uma analogia com a brincadeira do telefone sem fio. Todo mundo aqui, quando criança, já brincou de telefone sem fio, acredito, e até quando adulto, né? No Natal, principalmente, Sim. junto às crianças, a gente brinca de telefone sem fio. Como é que funciona a brincadeira do telefone sem fio? Você vem com a Um passa o mensagem recado pro outro. e tenta no ver ouvidinho, qual a no informação que ouvidinho. chega no final. E o que acontece no final? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Nunca é a frase que Nunca. original. Por Terminou a quê? história diferente. Porque sempre tem o Joãozinho Que acrescenta alguma que coisa. vai... vou dar uma de malandro aqui, ó. O rato roeu a roupa do rei de Roma na França. Na França? Aí tá bom. O rato roeu a roupa do rei de Roma, mas não foi na França, não. Foi em Hamburgo. Pronto.
E quando chega lá no final, é aquela baboseira, né? O rei de Roma um prato de trigo para 3 tigres. Tudo bem, nessa brincadeira, a dinâmica é estragar a brincadeira. Tá valendo. Mas é exatamente assim que a gente trata networking hoje em dia. É o que me interessa. É o que contribui para o meu próprio sucesso. É como eu vou persuadir a pessoa. O que eu faço que não é da minha natureza que pode convencer o outro de algo que eu não sou. E a gente vai trocando cartãozinho de visita. Ah, mas não, Barata, calma aí. Eu fiz a mentoria lá do fulano de tal, que ele diz que eu tenho que agregar valor antes de pedir alguma coisa. Que eu tenho que ser interessante e não ser interesseiro. O nome disso é barganha. Muita gente vive religião assim. Deus, ó, tô aqui, hein? Hoje não roubei, não estuprei, não matei, não falei mal de ninguém. O que eu mereço? Ó, o que eu vou ganhar? Qual é a premiação? Sim. Dei meu dízimo, dei minha oferta. E aí, meu lugarzinho no céu tá guardado? Quantos seriam crentes? Quantos seriam espíritas? Quantos se não fosse a recompensa divina prometida pelas religiões? Muito poucos. Quantos eventos de network você iria se você tivesse a certeza absoluta que você só receberia um muito obrigado no final? Que valor gerado é esse? Que valor que você gerou? É tão cínico quanto dar uma maçã pro professor no dia da prova. Meu amigo. Quanta informação, tá provado que o homem tem muito conteúdo para isso. Eu volto a dizer, eu tenho interesse sim da gente conversar. Tá? Eu posso só acrescentar uma coisinha? Ser teu cliente. Claro. Sabe qual é a chave desse entretenimento verdadeiro? Já sinalizou pra gente ali, já tem umas... Ai, passei. Tô acabando. Eu falei que eu gosto de falar. Já mandaram muita placa. Que você Daniel, tá vendo. Tem muita ninguém placa. mandou me convidar. Tem muita placa. Já botaram a placa do meia hora, do 20 minutos, do 10 minutos, do 10 minutos. Eu juro que eu vou terminar agora. Só queria fazer um desfecho, completar. Tem todo o tempo do mundo. A chave para essa autenticidade do entretenimento, dessa genuinidade. Eu não sei se eu tô falando a palavra certa. Genuinidade. Genuinidade. Genuíno, genuinidade. Se não for, perdão, erro de português. Hoje tá valendo tudo no português também. Deixa a Cíntia ouvir isso não, Cíntia. Adoro você. Mas tem uma licença poética, sim. Genuinidade, gente. A chave para essa genuinidade no networking, fazer algo genuíno, né? Porque a gente condena muito os nossos pensamentos, né? A gente tem que entender que a gente tem duas partes da mesma moeda. Você pensar em egoísmo não te torna egoísta. O que te torna egoísta é o que você faz com o egoísmo que você sentiu. Tem muita gente sentindo raiva de ter raiva. Tem muita gente se sentindo desmerecedor porque sentiu inveja. Nós somos invejosos, egoístas, por natureza. Nós temos duplicidade. A pilha funciona com positivo e negativo. Nós também somos assim. A gente tem que aceitar essa duplicidade de emoções que a gente sente e começar a agir moralmente por elas. Você quer dizer que o pensamento vira a mente não é o que te prejudica? Não é. É o que você age a partir dele. Tem uma frasezinha, já que de repente você piegas, tem a dos pássaros da tristeza, tu já ouviu falar? Não. Que você não pode impedir que os pássaros da tristeza sobrevoem a sua cabeça, mas pode impedir que eles façam um ninho nos seus cabelos. Entendeu? Essa é boa. Se eu tivesse um papel aqui, eu já tinha anotado. Minha vovó que contava pra mim. Essa é velha. Nem conheço. Mas é por aí. Você não pode impedir que você sinta raiva, que você sinta vingança. Uai. É como natural. Assim? Rapaz, você não vai vingar. Mas você sentir vingança? Eu fiz uma enquete. Você não tem. Não é humano. A pessoa faz um mal a você e você não tem uma sensação, em alguns casos, de falar, cara, ou quando você não se vinga, você quase que ora em pensamento para que Deus faça por você. Se tu entrar num lugar... E ele não vai fazer, meu amigo. Se tu entrar na tua empresa aqui um dia, juntar todo mundo aqui dentro e perguntar assim, quem aqui é invejoso? Eu duvido que alguém vai levantar a mão. Porque tem vergonha. Todos são. Porque tem vergonha de assumir que tem inveja. Não que não saibam que são, Como que não tem inveja com isso aqui na mão, gente? Eu tenho inveja o dia inteiro. Eu falo, todo mundo é melhor que eu. Às vezes eu sei que é mentira. Eu sei que é mentira, mas dá inveja, não dá? Mas dá inveja. Porque, se fosse verdade. Cara, a vida é perfeita, só a minha que é ruim. A vidinha é perfeita. Só que rapidamente eu percebo que é a outra parte da minha mente que tá falando. Que quer me proteger. Ela não quer me fazer mal, ela quer me proteger. Ela quer que eu... E na dose certa, ela protege. Sim, o ego é proteção. O egoísmo é
a mente que quer super proteger, super valorizar a proteção. Enfim, quando a gente tem essa percepção mais macro das nossas próprias emoções, e a gente precisa criar esse networking solidário, que é tornar sólido algo maior que nós mesmos, é voltar à origem daquele sonho inicial que não tinha só a gente como propósito, que era salvar vidas, apagar incêndios e etc. Quem é a chave para a construção desse network autêntico? O entretenimento. Porque o entretenimento por si só, ele já é o resgate daquela concepção imaculada original. Quem senta para brincar numa mesa de tabuleiro, de um jogo de tabuleiro, e pensa, até quando a gente rouba no tabuleiro, a intenção é o grupo, é se divertir, como a brincadeira do telefone sem fio. Então, o entretenimento ele tem um poder de ser protegido. É como olhar para uma criança. Por mais que... E outra coisa muito importante, né? Desde o vilão ao mocinho, do fracassado ao vitorioso, do homem bom ao homem mau, todo mundo tem o mesmo objetivo, o mesmo propósito, é ser feliz. Cada um ao seu meio, por mais contraditório que pareça o meio que está sendo usado, mas todo mundo quer ser feliz. Todo mundo usa as ferramentas que tem na mão para atingir o mesmo objetivo. E tem cada um seu papel, né, de importância nisso. Tem seu papel de importância, a felicidade. Só que o entretenimento, assim como a felicidade, ele é um objetivo imaculado. Você pode ter brigado na sua empresa, ter se excedido, discutido com um monte de gente, ter mandado um monte de gente embora. Se você sentar numa mesa para jogar War, por exemplo, você está ali genuinamente. Não tem outro interesse a não ser a brincadeira. Claro que não estou generalizando, porque tem pessoas que estão tão contaminadas pela vaidade, pela ganância, que cristalizou, né? Aquilo ali já faz parte da personalidade dela. Mas o entretenimento, ele tem a chance de resgatar aquela concepção inicial daquela pessoa genuína, sem interesses ocultos por trás do interesse. Não é camuflado, não tem a jogatina. Não tem mais as camadas, né? Que a vida vai colocando sobre. O entretenimento, ele é livre da jogatina. Vamos dizer assim. O que é a jogatina? A jogatina é a transformação do entretenimento em algo comercial. O entretenimento, por si só, ele é limpo, ele é livre. Ele consegue reunir pessoas que conseguem se encontrar num momento de genuinidade. E ali a conexão real acontece do network. Isso acabou virando o seu propósito de vida, Esse né, meu amigo? Esse é meu propósito de vida. Porque eu comecei a trabalhar numa noite para me divertir e ela me abriu todas as portas. Eu tenho até um tema do livro que diz que é o domingo que mudou minha vida. Porque foi através do entretenimento que eu tive a oportunidade de frequentar os lugares mais cobiçados do mundo, as pessoas mais importantes fazem parte da minha rede de relacionamento. Esse olhar para a vida depois de uma depressão foi o entretenimento que me trouxe. Ele me levou para o fundo do poço, mas eu brinco que meu poço tinha mola, ele me jogou para cima de volta. Então, eu sou muito grato ao entretenimento, eu sou muito grato à noite, eu sou muito grato a tudo que eu conquistei por essa percepção de enxergar o lazer, de enxergar a diversão como algo imaculado que sempre fez parte da minha vida e eu não percebia. E quando eu me distraí disso, eu falei, é a hora de voltar. Por isso que eu desfiz tantos negócios, desfiz tantas empresas, porque agora eu tenho essa missão que novamente é apenas me divertir. Porque tudo que eu tenho feito, todos os conteúdos que eu crio na web, todos os textos e toda a consultoria virou uma grande diversão de novo. Porque é muito difícil pessoas entenderem isso como negócio. Até as próprias empresas ficam pensando, tá, mas você vai ensinar as pessoas da minha empresa a se divertir? Pô, isso não funciona não. Eu quero otimizar resultado, cara. Como é que faz? Dá dinheiro esse negócio? A curto prazo não. Não, desculpe decepcionar, não dá dinheiro a curto prazo. Vai precisar de um pouquinho de mais, é construção. Se você pegar empresas de marketing que trabalham com branding,
sempre é uma construção a longo prazo. Então, esse hoje é o meu propósito, né? Livro, conteúdo web, vídeos, consultoria, é levar diversão para as pessoas como conector de networking autêntico. Você falou com muita propriedade agora há pouquinho sobre gratidão. Eu queria aproveitar para essa deixa tua e te agradecer pelo teu carinho de ter atendido o nosso convite, de ter vindo aqui compartilhar com a tua história, uma história de empreendedor, mas que não nasceu como, uma história de que alguém que poderia ter continuado dentro da vidinha que estava acostumado, mas que alguma coisa te incomodou, uma história de alguém que foi lá atrás na infância para buscar talentos que já eram in natura, Sim, né, seus, e você os aplicou hoje, e uma história que evolui ao ponto de você compartilhar isso depois de toda a tua trajetória com outras empresas que podem alavancar seus resultados através da diversão, do entretenimento, da conexão. Sim. É mais do que isso, não é entretenimento, é conexão. Então eu quero deixar aqui a minha gratidão expressada a você, André Barata. Eu Foi que um agradeço. prazer te receber aqui no Prazer nosso todo meu. podcast. Sensacional. A gente Muito bom. encerra aqui o nosso episódio número 7, aí comemorando o dia do descanso, do Shabá. Isso aí. Com você, o dia do entretenimento. Isso aí. O dia que Deus renova as nossas forças para mais uma semana. Então, que isso possa ter também esse efeito na tua vida, de quem nos acompanhou, nos ouviu hoje. Muito obrigado, André Barata. Seja bem-vindo outras vezes aqui. Eu que agradeço o convite. É um prazer, é uma honra. A gente está aqui, a gente sente que a energia é diferente, já transcendeu uma conversa, Obrigado. uma entrevista. E dá para ver no olhar, na presença que a gente está tendo aqui, que é algo que conectou de verdade. Sim. Nós três aqui. Eu espero que essa energia que a gente esteja sentindo possa ser transmitida para quem está assistindo também. Com certeza. Tô aqui de portas abertas para qualquer momento, Vamos qualquer estudar hora. a parceria, sim. Pra gente se falar e é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês. Com vocês, André Barata. Aê! Obrigado, gente. Obrigado a você, querido.